Vamos para a Bíblia. Eclesiastes 9 e verso 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Amém. Fala com a gente, Senhor. Fala com o teu povo, Deus. Nós precisamos que essa mensagem, por mais simples que seja, ela entre nos corações, chacoalhe, transforme, tire do comodismo, mova para novos patamares, novos níveis, Senhor. Mas quem faz é tu, Senhor. Nós confiamos no teu poder para isso, em nome de Jesus. Amém. Sente, se acomode. Hoje eu vou desmistificar uma coisa. O tema dessa mensagem é: você não precisa de um chamado. Há no meio cristão uma ideia, e às vezes a gente vê os pregadores, pastores, líderes, pessoas falando assim: ei, descubra qual é o seu dom, e aí você vai usar o seu dom. Ou então, descubra qual é a sua vocação, qual é o seu chamado, porque daí você vai poder usar isso. E tem gente que até hoje está com 50, 60 anos e não sabe qual é o seu dom. Não sabe qual é o seu chamado. E até hoje não fez absolutamente nada, porque não descobriu qual é o seu dom. E ainda usa como desculpa: é que disseram para mim a vida toda que é para eu perseguir o meu chamado, mas Deus ainda não falou comigo nada, Deus ainda não disse nada a respeito do meu chamado, por isso que eu não fiz absolutamente nada, eu estou aqui esperando alguma coisa acontecer, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum chamado, essas pessoas dizem. E eu vou começar hoje falando para você que o chamado de Deus para a igreja é fazer o que precisa ser feito. Simples. O chamado de Deus para o seu povo é: você vê o que precisa ser feito, vai lá e faz. Esse é o chamado de Deus para toda a igreja. Porque nós criamos essa ideia de chamado, muitas vezes, tiramos esse princípio da estrutura que a Bíblia nos apresenta, e nós colocamos como se cada um tivesse uma coisa muito específica de Deus. E com isso nós atrasamos a obra do Senhor na terra. Porque não há ninguém fazendo o que precisa ser feito, porque talvez ninguém se sente chamado para aquilo que precisa ser feito. E você sabe que as pessoas às vezes perguntam: pastor, como é que eu posso saber o que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça, pastor? E enquanto eu escrevi essa mensagem, gente, foi tão de Deus esse negócio, que eu sei que talvez a mensagem vai ser tão simples, você vai dizer: o pastor disse que é de Deus, mas isso foi tão comum para mim. Só que é para você mesmo. O que Deus quer que eu faça? A primeira coisa que Deus quer que você não faça é viver a vida tentando descobrir o que Ele quer que você faça. Entendeu? Primeira coisa que Deus não quer que você faça é que você viva a existência dentro de uma igreja, viva dentro de um trabalho, viva dentro de uma escola, viva dentro de uma casa, tentando descobrir o que Deus quer que você faça, sendo que todos os dias as coisas estão lá, precisando ser feitas. Deus tem sempre uma tarefa na mão. Porque parece que Deus está brincando de esconde-esconde com as pessoas. Porque Ele não fala, Ele não usa profeta, Ele não usa uma revelação, uma visão, um dom. E as pessoas pensam assim: já que Deus não falou desse jeito, então Deus está escondendo de mim, eu preciso buscar mais, eu preciso saber mais. Ei, Deus não está escondendo. Ele só colocou atrás de uma tarefa que parece que é simples demais. Deus colocou o grande boom, o grande propósito da sua vida atrás de uma coisa que talvez você não está vendo, porque é tão simples, é pequeno demais. Como, por exemplo, o ID de Jesus.
esse indo, no gerúndio, não é só apenas ide, é um indo. Enquanto você vai pegar o ônibus, é ali que está a tarefa de Jesus para você. Enquanto você está descendo do ônibus e cumprimenta alguém, e alguém conversa alguma coisa com você, é ali que está o que precisa ser feito. Então, são coisas básicas, pequenas da vida, que nós não vemos. Então, nós duvidamos que o Senhor esteja ali, nós queremos o grande chamado de Deus. E esse padrão tem acorrentado o povo do Senhor. Gente, por 2 vezes essa semana o Senhor falou comigo sobre essa palavra. O que vier à mão para fazer, o que vier à mão para fazer. E eu pensei, Senhor, por que o Senhor está falando isso? E veio no meu coração o sentimento de que a igreja está acorrentada ao conceito de que nós precisamos de um grande chamado. Deus precisa vir numa manifestação apoteótica, como veio com Paulo, nos derrubar da nossa cavalaria, e então se mostrar numa luz muito forte, a tal ponto que nós fiquemos cegos, e Ele diga, Maria, Maria, Jair, Jair, Jonatas, Jonatas, por que você ainda não está fazendo aquilo que eu tenho? Mas o que tu tens, Senhor? Eu tenho para ti isto, isto, isso. Vai até a casa tal, vai até tal lugar, faça isso, isso, isso. Nós somos muito românticos, eu falei isso hoje de manhã. Nós somos românticos demais, gente. Quer ver uma coisa? Abra o parênteses. Imagine que eu chego aqui na igreja, e eu vou contar uma forma como Deus falou comigo, e eu contei para minha esposa. Vamos dizer assim, uma hipótese. Irmãos, estava eu sentado na minha sala orando, ou deitado na minha sala orando, ou ajoelhado na minha sala orando, mas pode ser que eu estava só sentado, irmão, e estava só pensando assim, alguma coisa sobre Deus. Mas eu já coloco que eu estava orando, porque é mais romântico. E então eu ouvi a voz do Senhor falando comigo, mas na verdade foi só um pensamento que aconteceu. E então eu me levantei, e o Senhor falou comigo, e eu entrei na cozinha marchando, e falei para minha esposa, o Senhor falou comigo, mas gente, foi só um pensamento. E aí, o que você acha, amor, de a gente fazer aquilo? Mas para romantizar, o que a gente faz? Uau! E a gente leva isso para o chamado. Deus tem que falar comigo. A gente espera uma coisa que Ele nunca prometeu. E quem tem uma ordem não precisa de chamado. E qual é a ordem? Começamos o culto. Ide por todo mundo. Ide, fazei discípulos em todas as nações. Quem tem ordem não precisa de chamado, gente. Quem já está debaixo de ordem não precisa de outra revelação. Como é que a gente consegue ser negligente com uma ordem expressa, porque a gente está esperando uma coisa que de repente pode não acontecer? Então, a minha palavra para você hoje tem algumas lições. A primeira é, não despreze os pequenos começos. Há um pecado acontecendo no meio da igreja. E ele não parece ser tão grave, mas nós estamos desprezando os pequenos começos. Nós ficamos pedindo, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer que eu faça? Fala comigo, Senhor, onde é que o Senhor quer me levar? Fala comigo qual é o chamado. Sabe o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, tu procura grandes coisas, não as procure. Sabe por que não as procure? Porque as grandes coisas nunca estão atrás das grandes coisas. Não as procure, porque são as pequenas coisas que vão fazer com que você faça grandes coisas no reino de Deus. É sempre assim. É um grão de mostarda. Jesus falou, é um grão de mostarda, é um fermento que é colocado numa massa. Sempre são pequenas coisinhas que estão acontecendo e as pessoas nem veem. E é essas coisas que estão produzindo grandes coisas no reino de Deus. Essa semana uma pessoa falou para mim assim, olha, temos que orar pela fulana de tal, porque ela toca, pastor, ela toca na igreja, mas assim, como ela erra de vez em quando,
Aí ela disse que não toca mais. Se é para fazer, não fazer bem feito, então não faz. Aí a gente diz, não, mas então para a música ali, deixa os outros continuar tocando, e depois você acha o fio da meada e continua. Não, se for desse jeito, eu não faço. E tem muita gente entre nós que é assim, não, eu até vou fazer algo para o Senhor, mas tem que ser algo para fazer bem. Se não for para fazer bem, eu não faço. Só que olha o que está por trás dessa frase, se não for para fazer algo poderoso, eu não me envolvo. Porque tem que ser algo grandioso, tem que ser algo que exploda, tem que ser algo assim que as pessoas fiquem, como foi bem feito. Você está entendendo? E sabe qual é o nome disso? Orgulho. Perfeccionismo, irmão, não é qualidade, é defeito. A palavra o sufixo o prefixo per, antes do feito, quer dizer que foi uma coisa que ultrapassou o que foi feito. Nós usamos como qualidade no português. Mas uma coisa feita é uma coisa feita. Uma coisa não feita é uma coisa não feita. Uma coisa que foi além de feita, ela não foi feita, ela foi além de feita. E Jesus só quer que você faça. Eu falei, mas não falei direito. Você fez. Eu preguei, mas eu não sei, não saiu bem. Eu também me sinto assim. Mas uma coisa eu sei, eu deito no meu travesseiro e eu sei, eu fiz o que tinha que fazer. Amém. Não, porque tem que ser bom, tem que ser perfeito. Se não tocar bem, porque tem que tocar bem, tem que ser perfeito, tem que ser maravilhoso. Irmão, faz. Sabe fazer? Faz. Não sei que você não saiba, daí aprende. Mas sabe fazer? Faz o que tem que ser feito. O problema é que nós pegamos o perfeccionismo e colocamos como se fosse assim, porque Deus merece o melhor. Pois é, o seu melhor talvez seja o mais simples que você consegue fazer. Vamos para uma história da Bíblia. Saul já reinava 1 ano em Israel. No segundo ano ele pensou assim, preciso derrotar os filisteus, que era um calo no pé. Tenho que derrotar os filisteus. E ele vai derrotar os filisteus. Só que assim, na primeira batalha, quando ele vai enfrentar os filisteus, a Bíblia diz que tinha tantos quanto a areia da praia. Eu sei que é um exagero, é uma hipérbole, mas tinha muito filisteu para pouco israelita. Aí sabe o que eles ficam? Fica um na montanha e fica o outro escondido em buraco. Porque a Bíblia diz que o povo de Israel ficou com tanto medo quando Saul viu a quantidade de povo, que eles pegaram e se esconderam, tinha gente se escondendo até em túmulo, que era lugar que um bom judeu jamais entraria. Tinha gente se escondendo até em cova, por causa do temor. Aí sabe o que Saul faz? Saul manda chamar Samuel. Por quê? Porque Samuel é o cara do Urim Tumim. Samuel é o cara que carrega os oráculos de Deus. Ele é o cara da revelação. Então o que a gente faz? Gente, não vamos lutar, vamos esperar a revelação. Que Deus vai dar sim uma saída espetacular para nós. Deus vai mostrar por meio de Urim Tumim, Deus vai mostrar por meio do sacerdote, profeta, que vai ser um negócio arrebentador. Assim, os filisteus vão ficar de cara quando Deus nos der estratégia. Só que assim, a gente vai esperar. Aonde? Todo mundo no seu cantinho. Quem encontrou um buraco, que fique aí. Diz que teve homem começando a voltar para casa, o que era uma coisa terrível, era uma covardia. Desertor naquela época era terrível. Até hoje é. Homem voltando para casa, indo embora. E 7 dias se passaram e nada de Samuel aparecer, gente. 1 Samuel capítulo 13, você vai conferir, 13 e 14, essa história. Nada de Samuel aparecer.
Quando deu o 7º dia, Saul fica desesperado, ele comete aquele pecado, porque daí ele diz assim, meu Deus, gente, o cara não vem, os filisteus estão lá, zombando de nós, nós não vamos poder lutar contra eles, não conseguimos voltar para casa, porque os caras vão nos emboscar, vão fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Eu mesmo vou fazer sacrifício ao Senhor, o Senhor vai mostrar de algum jeito aqui, e nós vamos saber o que fazer daqui para frente. Daí ele peca contra Deus, perde o reinado já logo no segundo ano, desobedecendo a Deus. Ali ele já compromete todo o resto do reinado, ele fica no reinado, mas já está comprometido pela desobediência. Mas o que eu quero dizer com isso? Enquanto Saul espera uma revelação, o filho dele se junta com o seu fiel escudeiro e diz assim, bora subir a montanha. Só nós dois? Se for nós dois, se for 10.000, é o mesmo Deus que vai agir, não é? Então vamos. E eles vão, daí ele faz um teste, você pode conferir, tem muito detalhe nessa história que eu estou cortando, mas ele faz um teste, e aí então, ele começa a subir a montanha. Como que ele sobe a montanha? Do jeito mais ridículo que um príncipe poderia subir, de 4. Ele vai subindo a montanha, para que os filisteus não vejam ele e seu escudeiro, de 4. Quando eles chegam lá em cima, eles começam a pegar um por um de emboscada. Quando eles pegam uns 20, mais ou menos, filisteus, diz a Bíblia que Deus envia um terremoto. E os filisteus estremecem, porque terremoto na cabeça deles era um exército correndo, vindo contra eles. E aquele terremoto mexe com tudo. E os filisteus fazem o quê? Tentam fugir. Daí Saul entende o que Deus está fazendo e bota o povo para guerrear. E eles vencem os filisteus. Para de querer ficar esperando revelação enquanto o filisteu ri da cara. Deus, o que eu tenho que fazer? Você não está vendo o filisteu lá? Vai lá, rapaz. Pastor, não sei o que fazer com a minha família. Você sabe, está lá o problema, você sabe, é chamar para conversar, é fazer alguma coisa. Pastor, não sei, mas você já sabe o que precisa ser feito. O problema é que nós queremos revelações, apoteose, nós queremos manifestações, quando o básico já está na nossa frente, a ordem já está sendo dada pela circunstância, meu irmão. Eram 2, eles zombaram, os filisteus zombaram dos 2, mas eram 2 que estavam fazendo o que precisava ser feito, e aí Deus faz o quê? Confirma a obra deles com um terremoto. É muito fácil crer em Deus quando Deus dá sinal, gente, mas não é assim que Deus quer que a gente haja. Deus quer que a nossa fé se manifeste quando Deus não dá sinais, quando a gente tem apenas assim uma ideia, quando são pequenas coisas que estão acontecendo, mas mesmo assim a gente se move e diz, o Senhor vai nos ajudar, Deus vai nos dar vitória, nós vamos conseguir. Por quê? Porque imagine, se fosse outros fazendo, Deus daria vitória. Por que Ele não vai dar vitória se for eu? Se fosse 300 do exército, se fosse 1000 do exército, Deus não daria vitória? Então Deus também vai dar vitória para mim e para você, escudeiro. Vamos junto. É só nós 2, é pequeno, mas Deus, Ele atua por meio de pessoas que não desprezam os pequenos começos. Quem está entendendo diz amém. Que bom que você está vivo. Segunda coisa, Deus guia quem já está caminhando. Deus guia quem já está no caminho. Pastor, então quer dizer que Deus não me guia assim, que Deus não vai dizer para mim, vai para lá? Claro que guia, mas Ele guia, um princípio de Deus, Ele guia quem já está caminhando. Ele pega Abraão e Ele diz assim para Abrão, então chamado Abrão, capítulo 12, verso 1 de Gênesis, sai da casa da tua parentela, da casa do teu pai, da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando? Quando você começar a caminhar, você vai começar a descobrir o lugar que eu vou te levar. Caminha.
Começa a caminhar, que daí você vai saber para onde que é. Mas, Senhor, o Senhor não vai dar um mapa, não vai fazer tudo? Não. Só caminha, obedece. Você está debaixo de uma ordem, sai. Deus tira, daí começa a mostrar o caminho. Mais tarde nós vamos ver isso acontecendo com o próprio servo de Abraão. Quando o Eliezer vai buscar uma esposa para Isaac, ele não sabe aonde ir, gente. Abraão só diz assim, vai e cata uma esposa. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, cata uma esposa boa para o meu filho. Aí você sabe, todo o processo, eu espero que você conheça essa história. Aí sabe o que ele diz depois que ele consegue trazer uma boa esposa para Isaac? Estando eu no caminho, o Senhor me guiou. Ele não fica assim, em casa parado esperando assim, puxa, vou ficar aqui, o meu servo mandou eu ir buscar, mas eu vou ficar aqui esperando, porque Deus vai falar, alguma hora ele vai falar. Não, ele sai dizendo, eu sei que Deus vai me guiar, mas eu já estou a caminho, Senhor, eu já comecei, vamos junto. Aí Deus faz o quê? Está aí. Gente, que princípio. Irmão, simplesmente pega e haja, caminhe. A direção está por vir, mas pega e vai, irmão, faz o que tem que ser feito. Os crentes da igreja primitiva, como é que eles se moviam? A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 20, que eles tendo partido, pregaram em todas as partes, cooperando o Senhor com eles, confirmando a pregação por meios de sinais que se seguiam. Sabe o que eles fizeram? Vamos. Mas e os sinais? Eles vão vir. Eles vão aparecer. Eles pregam. Deus não falou para eles, preguem. Eles já estão debaixo de uma ordem de Jesus. Aí eles vão para os lugares e pregam. E Deus confirma que está contente com a ação deles como? Sinais e maravilhas. Sabe por que você não está vendo sinais e maravilhas? Porque você não está fazendo o que precisa ser feito. É por isso que você não vê sinais. É por isso que a gente não vê coisas talvez grandiosas acontecendo do Senhor, no sentido de milagres. Talvez você até pense, puxa, Deus podia operar mais na minha vida. Mas é que o básico você não faz, você fica esperando coisas talvez muito mirabolantes, mas é só você fazer o que é básico, e o Senhor vem com o sobrenatural. Eu sei que é uma mensagem simples para você talvez, mas irmão, a igreja parece que está acorrentada, parada, não se movendo, não fazendo, porque nós ficamos aguardando essas grandes coisas. Aliás, essa questão de sinais, irmãos, se você for estudar o livro de Atos, você vai ver que os sinais, às vezes que Deus falou diretamente com os líderes da igreja, diretamente, aonde uma voz se ouviu, aonde um anjo comunicou, foram poucas vezes, não foram muitas. Para a quantidade de coisa que aconteceu, foram poucas. Por exemplo, Pedro, ele ouviu a voz do Senhor quando ele recebe aquela visão do lençol e tal, ele está orando. Mas ele não estava orando por alguma coisa específica, ele estava orando, era a 6ª hora, e ele estava orando como sempre. E ele vai orar, e ali o Senhor se manifesta a ele perde os sentidos, e o Senhor se manifesta a ele, falando para ele ir para a casa de Cornélio, para pregar, e aí então abre o evangelho para os gentios. Então, quer dizer, ele estava fazendo o que todo mundo faz todo dia, orar. São as pequenas coisinhas. Paulo está fazendo o quê? Paulo está numa missão, num país diferente, quando Deus simplesmente aparece de noite e diz, mostra uma pessoa dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Filipe, ele está pregando em algumas cidades, e daqui a pouco o anjo do Senhor aparece e diz, vai para a estrada ao sul de Jerusalém, lá tem um homem que precisa ouvir a palavra de Deus. E lá ele encontra o eunuco, o evangelho ali começa a se espalhar para os lados africanos. Então, gente, coisas grandes estão acontecendo nos dias comuns, quando você está fazendo o que tem que ser feito.
Então, para essa chamada missionária que a gente costuma usar na igreja, e que às vezes está se tornando uma muleta missionária, a chamada missionária, que é muleta missionária, nós precisamos simplesmente ir. Pronto. O que é ir? É ir. Aonde eu estou indo. Eu estou falando, eu estou fazendo, eu estou agindo, está acontecendo. Paulo, em Atos capítulo 16, ele tenta ir para a Ásia, o Espírito Santo impede. Aí ele se esforça para ir para a Bitínia, o Espírito Santo impede. Já falei isso aqui para vocês outro dia. Mas o que ele faz? Ele diz, o Senhor disse que não é para ir, então vou... Aonde é que tem um hotel fazenda? Vamos descansar. Não, ele continua tentando ir. São pelo menos 6 cidades que ele tenta ir. E todas elas o Senhor diz, não. Mas ele para? Não. Ele diz, tá bom, não é em Dayal? Tá bom, vamos ver o que tem em Gaspar. Daí Deus diz, não, Gaspar não. Então tá bom, vamos para Brusque. Ele vai tentando, ele não para de fazer o que ele sente necessidade de fazer. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas Deus está dizendo não aqui. Pois é, mas lá ele não disse não, então lá eu vou. 6 cidades pelo menos ele tentou. E aí, o que deu? No final das contas, ele foi chamado para a Macedônia. E o Evangelho hoje está onde está, por causa dessa viagem de Paulo. Paulo estava debaixo de um poder especial de Deus? Não, ele apenas estava disponível, querendo fazer o que tinha que fazer. Então, não despreze essas coisinhas. Não despreze o que você faz naturalmente, porque é nisso que o Senhor está agindo. Por fim, não espere certeza. É outra coisa que a gente precisa desmistificar no meio cristão. A gente quer garantia, é isso que Deus está fazendo. Deus revelou o plano todinho para mim, e agora eu posso pular de corpo inteiro nesse negócio, porque eu sei que Deus está comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca na minha vida senti chamado missionário, nunca. E não sinto até o dia de hoje, sendo sincero. Mas não sei porquê. Desde os meus 17 anos, 18 anos, comecei a me envolver com trabalhos missionários, porque eu achava que tinha que falar. Quem é que prega para as pessoas? Parece que está todo mundo parado, alguém tem que pregar para as pessoas. E comecei a me envolver com trabalhos missionários. Aí comecei a me envolver com trabalhos missionários, ia para 2 só férias, fazia comunidades aqui na cidade, fazia outros trabalhos missionários, fazia culto ao ar livre. Gente, os irmãos não queriam ir para o culto ao ar livre, eu pegava os jovens, levava, fazia os cultos ao ar livre, em cima de caminhão. Eu tenho chamado missionário? Definitivamente eu não tenho, irmão. É bem diferente o Tiago de mim, irmão. Bem diferente. O Tiago, se eu disser agora, está aqui o dinheiro, vai para o Chile, vai para o Paraguai, Venezuela, qualquer lugar, o Tiago está indo, tchau, amanhã ele não está mais aqui. Só que, irmão, o que fazia eu ir para esses lugares? Eu simplesmente pensava, alguém tem que pregar, as pessoas precisam ouvir. Era isso que eu tinha na minha mente. Não havia nada, nenhuma confirmação do Senhor. Ninguém veio na minha cabeça e disse que esse e qualquer coisa e tal. Eu só tinha um chamado dentro de mim, eu precisava fazer. Dali a alguns anos eu estava liderando os projetos missionários do Ministério de Jovens. Quando eu me vi na frente daquilo tudo que eu dizia, cara, 100 pessoas vão sair da sua casa, vão ficar uma semana debaixo da minha tutela, vão comer porque eu vou atrás de recurso para eles, eles vão trabalhar porque nós vamos liderá-los. Quem sou eu? Você acha que não bate o medão? Mas acontecia, por quê? Porque eu estava fazendo o que precisava ser feito. Até o dia de hoje, se alguém perguntar, pastor, Deus já falou alguma coisa a respeito, houve alguma profecia para o senhor nesses tantos anos de fé que o senhor tem, houve alguma profecia sobre chamado missionário? Nada. Deus já falou que vou visitar outros países e tal, eu creio que é Deus, né? Ainda mais se for Estados Unidos. Mas, irmão, viva fazendo o que precisa ser feito, irmão. É nisso que a gente encontra o nosso propósito. É nisso. Quando a Bíblia diz assim, não adulterarás, eu aceito, não vou adulterar.
Não furtarás? Amém, não vou furtar. Aí Jesus vem e diz assim, ó, vai, ide, faça o que tem que fazer, ganha pessoas, faça o que tem que ser feito, de alguma forma se envolva, faça. Aí a gente diz, Senhor, o Senhor está falando comigo? Sim, será que o Senhor... Gente, tem teólogos que eles pegam esse texto do ide, e eles tentam fazer como se Jesus, por A mais B, Jesus estivesse falando apenas com os discípulos daquela época, que não precisa mais ir. São formas de dizer assim, eu não quero fazer o que precisa ser feito. Uma mulher uma vez procurou um pastor, e ela disse assim, olha pastor, eu estou debaixo de jejum 3 dias, pastor, pedindo uma direção para Deus, o que Deus quer que eu faça? E aí o pastor disse assim, a senhora já tem ouvido a voz de Deus está falando alguma coisa? Ela disse sim, eu tenho sentido que Deus está falando assim, para eu pegar folhetos e distribuir, para eu ir para as praças, para falar para as pessoas de Jesus, para eu orar pelas pessoas na rua, Deus está tocando. Ele falou, então tá bom irmã, para com a greve de fome, porque isso já estava na Bíblia. Não precisa você ter uma ordem de Deus e passar 3 dias jejuando para você saber aquilo que Jesus já quer de você. Quem está entendendo? Eu pergunto, porque às vezes eu estou pirando, né? O Tim Keller, grande pastor. Gente, Nova York, a Redeemer, que é a igreja dele, gente, aquilo é um espetáculo. Ele é um pastor que mudou a vida de pastores ao redor do mundo, pastor Tim Keller. Aí perguntam para ele, pastor, o senhor tinha certeza de que Deus estava chamando você para abrir uma igreja em Nova York? Não. Mas por que você fez? Como é que eu ia saber? Eu tinha que tentar. Minha esposa topou e a gente veio. Eu sabia que tinha que fazer, eu sabia que tinha que pregar, que naquela região ninguém estava pregando, ninguém estava alcançando os povos latino-americanos que lá estavam, ninguém estava alcançando os porto-riquenhos, ninguém estava alcançando, eles estavam lá jogados nas ruas. Eu passei lá por aquele lugar e vi aquela turma toda sem igreja, fui lá e decidi abrir uma igreja, porque tinha que abrir. Faz o que tem que ser feito. Tá, mas você não sentiu medo? Você sentiu paz no seu coração? Ele disse, paz? Deus o livre. Depois que eu comecei esse negócio, nunca mais tive paz. Mas se fosse por causa de paz, eu não estava aqui, porque Jesus estava em agonia terrível, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Daqui a pouquinho, Pai, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Daqui a pouquinho, Pai, passa de mim este cálice, e gotas de sangue saindo por causa do estresse do momento, mas mesmo assim ele sabia o que tinha que ser feito. E qual é a palavra de Jesus no fim? Está feito. Está feito, acabou. Fiz o que tinha que fazer. Foi fácil? É óbvio que não. Mas eu fiz o que tinha que fazer. Se sente completo? É claro. Então, a gente tem que parar de cantar algumas canções como sonda-me, usa-me, não sei o que, se a gente não está dispostos a fazer o que as tuas mãos estiverem perto de fazer, o que estiver à tua disposição para fazer, faça, mesmo que não pareça o teu chamado, irmão. Já falei aqui da rádio para vocês, contando meu testemunho. Tinha nada a ver com o rádio, achava a coisa mais ridícula, a coisa mais ultrapassada. Eu dizia, o negócio agora é podcast. Que é rádio, gente? Vamos se atualizar. Nós era para estar na TV, arrebentando. Aí Jesus faz o quê? Me joga na rádio. Como? Na verdade, eu me descobri na rádio, foi por acidente. Eu não tinha chamado para aquilo, e eu não sinto que tinha chamado até hoje. Mas eu fiz. E se tiver que fazer de novo, vou fazer. Gente, como é que eu vou saber em qual ministério eu sou mais útil? Comece servindo qualquer um. Eu só não servi até o dia de hoje no ministério de terceira idade. Aqui na igreja.
Aqui na igreja. Eu só não servi até hoje no Ministério de Terceira Idade. Ainda tenho vontade, às vezes, de pensar, vamos formar um grupo de terceira idade? Quem? Você vai eu mesmo, não tem outro, vai eu. Gente, precisa fazer? Vou fazer. Tem que formar coral com as mulheres? Vamos lá. Vamos fazer. Sei um pouquinho, vamos ajudar. Tem que fazer? Vamos fazer. O que estiver à mão para fazer, vamos fazer. Não estou me colocando aqui como modelo, irmão. Deus o livre. Como um super perfeito. Mas a mentalidade que o Senhor precisa nos dar é a mentalidade de quer saber como é que você é útil? Comece a ser útil. Quer saber onde você se encaixa mais? Vai tentando. Vai tentando, a gente não vai acertar de primeira, tem coisa que a gente vai se identificar, tem coisa que não vai, tem coisa que a gente vai perceber que não é para nós, mas geralmente a gente vai servindo e vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo experiência, e o Senhor vai utilizando para coisas cada vez mais significantes para nós. Para encerrar, último conselho, seja vulnerável. Esteja preparado para o fracasso. Vai fazer tudo o que está à tua mão para fazer? Esteja preparado para fracassar. Gente, como é quando a gente se apaixona? Quando nós nos apaixonamos por alguém. Alguns de vocês talvez foi assim. Você se apaixonou por uma pessoa. Aí você olhou para ela e pensou, mas vai que ela me dá um fora. Não, né? Não vou. Porque antigamente tinha que chegar mesmo, não tinha esse negócio de WhatsApp, de mandar tinha que chegar, né? Né, irmão Udo? Tinha que chegar. Aí chega lá o irmão Udo na Valdete, é claro que vocês já se conheciam desde... Né? Mas como é que eu sei? Como é que eu sei que ela quer? Como é que eu sei que ela vai corresponder? Tem que tentar. E aí? Eu fui mais desajeitado possível com a minha esposa. O que eu disse para ela? O que tu está pretendendo? Tu quer ficar? Tu quer namorar? Quais são as opções aí? Porque eu estou disponível para tudo. Fui desajeitado, muito errado, eu sei. Mas a gente é vulnerável. O que a gente faz? A gente vai lá e se abre. Pode levar um fora, é verdade. Mas boa parte das vezes você não leva fora. A pessoa pelo menos tenta. Ela diz, ai, tadinho, vou por pena. Nós também temos que ser vulneráveis na obra do Senhor. Saber que tem coisas que nós vamos fazer, gente, e que é um risco que nós estamos assumindo, e que talvez nós não vamos nos sentir tão bem quando a gente pegar aquilo para fazer. Mas nós sabemos que nós tentamos. Gente, vulnerabilidade faz parte da vida. O Rafa estava atravessando a rua, foi atropelado. Pode acontecer com qualquer um. Basta você querer atravessar a rua. Você pega o carro, você sai, você já está assumindo sua vulnerabilidade. Você nunca sabe de onde vem um doido para cima de você. Você pode dirigir 40 por hora. Você pode ser o mais correto. Mas você nunca sabe. A gente nunca sabe onde é que está a próxima doença. A gente nunca sabe onde é que está o desemprego. A gente nunca sabe onde é que está o próximo crime. A gente não sabe nada. Nós estamos o tempo todo vulneráveis, irmão. A partir do momento que você vive, você está aberto à vulnerabilidade. Você acordou, levantou, você já estava dizendo assim, estou preparado para qualquer acidente, vai cair um meteoro na minha cabeça. Isso é raríssimo de acontecer, irmão. Mas acontece. Raio, antigamente as pessoas não diziam, mas um raio caiu na cabeça dele, como se dissesse que era uma coisa muito rara. Vai procurar por vídeo de raio em cima de cabeça de pessoa no YouTube para você ver quantos vídeos não tem. Porque nós estamos vulneráveis. A nossa vida é uma vida de vulnerabilidade. Agora, como que a gente quer trabalhar para o Senhor sem também assumir os riscos? Agora, o mais importante é você pensar, se hoje fosse o meu último dia de vida, eu estivesse num hospital, em cima de uma cama, será que eu estou me arriscando e eu fico orgulhoso daquilo que me arrisquei? Ou você vai dizer, eu não fiz o que tinha que fazer, porque eu não assumi o risco que tinha que assumir.
Você ficaria orgulhoso, irmão, se hoje fosse o último dia da sua vida? Você ficaria orgulhoso das coisas que você tem assumido como risco? Não, fui lá, comecei uma empresa de massagem, Patrícia. Né? Botei a cara para bater. Vamos. Não, fui lá, comecei a evangelizar na rua, fui lá, comecei a servir os meus vizinhos, nunca fiz nada antes por eles, agora comecei a fazer. Vulnerabilidade, a gente nunca sabe quando vai dar errado, mas a gente faz porque é o que tem para fazer, porque para onde nós vamos, diz o sábio Salomão, não há obra, não há projeto, não há sonho, não há nada, não há risco, nada mais. E tem muita gente que foi com todos os riscos que poderia assumir e daria certo, mas nunca fizeram nada. Como disse C.S. Lewis, né, parafraseando ele, o único lugar que você tem certeza de que não tem risco é no inferno. Lá já era, acabou. Agora, enquanto a gente está aqui, filho, é risco. E eu quero encerrar dizendo para você, para de esperar uma ordem especial de Deus. Chega, começa a trabalhar. A obra do Senhor precisa, Deus precisa, as almas estão aí, a vida está aí. O serviço nunca é suficiente. Os campos estão brancos para a ceifa, e não diga amanhã. Porque as pessoas chegaram para Jesus dizendo assim, daqui a 4 meses os campos vão estar preparados para a ceifa. Jesus está falando, está doido? Os campos já estão brancos para a ceifa. Está tudo pronto, é só você fazer. Não dá para esperar 4 meses. O Jim Elliot, que foi um missionário que foi morto pelos indígenas no Equador, os Ayucas. Gente, esse homem, ele arriscou toda a vida dele, ele sabia que eles eram canibais, ele sabia que eles eram homens terríveis, e mesmo assim ele foi. E eles acabaram matando ele. Depois, anos mais tarde, você precisa pesquisar essa história e conhecer. Anos mais tarde, a família dele volta, o filho dele com a esposa dele voltam para o mesmo lugar e ganham o assassino do marido para Jesus. Todo mundo assumiu risco naquela casa. E as pessoas disseram, mas mulher, você vai voltar lá, eles vão matar você como mataram o teu marido. Dizer, e aí? O que tenho eu a perder? E ele mesmo dizia, nós não precisamos mais de chamada de Deus. Nós precisamos de um pontapé no bumbum. É um cara, o que está esperando? Vai, faz. Tem uma missionária entre os índios da Amazonas que perguntaram para ela assim, tá, como é que você conseguiu chegar até aqui e fazer essa obra tão grande? Ela disse, eu não sei, um dia eu li a ordem e obedeci, e é aqui que eu estou. A gente olha para as pessoas que fazem grandes coisas, né, e pensa, como é que começou? Começou com uma simples obediência. Fica de pé. Você entendeu a palavra? Chega de dar desculpa, chega de dar desculpa para si mesmo, chega de dar desculpa para o pastor, tá? Não dê mais desculpa para o pastor, chega de dar desculpa para si mesmo e assuma que você não quis fazer, porque você é perfeccionista, porque talvez você diz, eu não tenho jeito nenhum. Como é que você sabe que você não tem jeito? Quem te disse que você não tem jeito? Sendo que o dono desta obra se chama Jesus Cristo. Ele é o dono de todo o poder e toda a capacitação. Você acha que eu estou capacitado para fazer o que eu estou fazendo? Você acha que eu estou habilitado para fazer? Você acha que o Tiago está habilitado? O irmão Udo está habilitado para fazer o que está fazendo? Irmão, quem somos nós para fazer tão grande obra? O apóstolo Paulo diz que quem é idôneo para tal coisa? Ninguém consegue fazer isso. É o Senhor, Ele é dono, e toda a glória volta para Ele, porque é Ele que faz por meio de quem quer fazer. Então se coloca à disposição, diz para Jesus, Jesus, eu estou aqui, e a partir de agora eu vou começar a caçar os lugares onde eu vou estar.
Ah, precisa arrumar os bancos da igreja? Vamos arrumar os bancos. É curioso, gente, essas coisas básicas. A pessoa passa, às vezes tem um copo, ela... tá bom, alguém vai juntar. Começa, faz o que tem que fazer. Não deixa nada sem fazer. É simples, mas a recompensa. Se um copo de água fria dado a um profeta, dado a um servo do Senhor, há uma recompensa lá no céu, que dirá o que você faz? Chegou a hora de fazer. Os adolescentes da igreja precisam de líderes. Eu estou liderando. Cadê os líderes dos adolescentes? Estão aqui. Os idosos precisam de líderes. Aonde estão os líderes dos idosos? Aqui. Ah, mas é muito grande para mim. Meu Deus, vou me incomodar. Vai nada. Eles são queridos, você vai ver. Você vai gostar. Vai ser simples. O irmão mudo precisa de ajuda nos casais. Cadê os casais que vão ajudar o irmão mudo? Estão aqui. A recepção precisa de gente para ajudar o irmão Ricardo. Cadê os recepcionistas? Estão aqui. Nós todos estamos aqui, esperando o chamado. Pronto, o chamado está sendo dado agora. Faça o que tem que ser feito. Eu vou orar, chega de falar, meu Deus. Senhor, essa é a tua igreja. Esse é o teu povo. E o teu povo está debaixo de uma ordem. Ide fazer discípulos em todas as nações. Nós fazemos discípulos quando nós caminhamos como Jesus. E Jesus jamais negaria um lugar para ir. Jesus jamais negaria uma obra para fazer. Mas nós temos feito isso, Senhor. Nós temos negado. Nós temos recebido tanto e dado tão pouco. E aquilo que vem à nossa mão nós entregamos a outros, porque nós nos cansamos de nada fazer. Mas Deus, hoje nós viemos, ó Pai, dizer a Ti que o nosso coração não quer mais essa inércia. O nosso coração quer fazer o que precisa ser feito, porque nós sabemos, Senhor, que por trás de cada obra que nós fazemos está o propósito máximo que o Senhor tem para nós. Estão escondidos, ocultos por trás dessas obras que o Senhor está colocando diante de nós. A realização da nossa alma está em fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Senhor, nós andamos tanto, estudamos tanto, lutamos tanto para no final saber que a vida é tão simples, é só fazer o que o Senhor quer que nós façamos. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que as coisas comecem a aparecer no meio da tua igreja, nesse culto missionário, que as coisas comecem a aparecer no meio da tua igreja, ministérios comecem a surgir a partir dessa noite, pessoas comecem a estar à disposição a partir dessa noite, serviços que antes nem eram necessários ou não eram nem vistos a sua necessidade, comecem a ser feitos a partir dessa noite, coisas grandiosas comecem a acontecer através das pequenas coisas, ó Deus, que começaram a ser feitas a partir dessa noite. Nós só não queremos, ó Deus, chegar no final da vida e olhar para trás e saber que nós não fizemos nada daquilo que o Senhor desejava que nós fizéssemos. Eu oro em nome de Jesus por cada irmão que está aqui, cada irmã que está aqui. Revista-os do teu espírito, no espírito de simplicidade, de serviço, para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e sabemos que Tu nos ouve. Glória! Tu és meu trono, aleluia, a Ti, meu Salvador, meu refúgio, aleluia, meu socorro, tanto aleluia, a Ti, meu Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Vamos servir, gente?
vamos trabalhar, vamos se envolver. Ah, mas pastor, não quero fazer nada na carne. Pode ficar tranquilo que nada disso está naquela lista do apóstolo Paulo, das obras da carne, nada disso. Você não vai fazer nada da carne, meu irmão. Tá? Pode ficar tranquilo. Vamos encerrar, gente? Faça assim com a sua mão. Agradeça os instantes. Você tem uma semana abençoada, viu? Uma semana abençoada. Vamos orar pela irmã Valdete, vamos orar pelo irmão Udo, pelo Fábio, que é o filho deles que está no hospital ainda. Vamos orar para aqueles que estão com o coronavírus. Ore, irmão, durante essa semana, todos os dias às 6 da manhã, nós estamos aqui com os obreiros, orando todos os dias das 6 às 7h30, 7h15, 7h30. Vem também se você quiser, mas não esqueça de colocar em oração as pessoas que precisam. O mundo mais do que nunca precisa da igreja, e nós precisamos nos levantar. E o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. O Senhor te guarde e te protege e te ajuda a fazer aquilo que precisa ser feito. Vá em paz, uma ótima semana e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Sai devagarinho, sem aglomero.